Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só pastor, um só batismo, um só aprisco, um só rebanho, CCB, uma só fé, um só caminho, uma só igreja. É só na congregação cristã no Brasil que tem graça. Só lá o Senhor Jesus vai te encontrar e você será achado. É só lá que você vai achar o Senhor Jesus. Nas outras, filhas da concubina, não tem, lá não tem graça, lá não tem nada. Lá é só blá blá blá, disse-me disse. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, este especialista em pecadores CCBistas, o canal que mana leite, mel, trigo, cevada, azeite, vinho, esse canal que é referência e não cópia. Parece que ele é pequeno, mas aqui as aves de rapina vêm buscar referência, conteúdo, e aqui não vai buscar de ninguém, porque aqui tem a graça do Senhor Jesus. Aqui é filho da livre. Muitos novos obreiros da maldade, obreiros malfeitores estão sendo levantados na congregação. Você pensa o seguinte, a obra está crescendo? Aí o CCBista, sabe? Quem não entende nada, estão levantando, estão orando e confirmando muitos novos obreiros da maldade. Aqui, ó. Antes, deixa eu falar uma coisa aqui. Antes de eu falar uma coisa aqui, antes de eu falar dos novos obreiros que estão se levantando, eu vou explicar o porquê. Aqui, ó. Tem aqui um relatório da tal missão fraternal que foram selados. Tem um balanço, um pequeno balanço aqui da tal missão fraternal. Engraçado que o cara é selado e tem que chegar lá no ministério e dizer, irmão, fui selado, para aparecer aqui no relatório, né? Foram selados com o dom do Surianda canta, Surianda que canta na Súria, que Surianda que anda na Súria, foram selados com o dom do Xalamanaia, do Alamanaia, do Calamanaia, do Canaia, foram selados 125, ou seja, o cara é selado e tem que chegar lá no ministério, tem que deixar lá, eu fui selado, irmão. E aí, os baba-ovo que faz o relatório lá do que acontece, ele tem que notar que foi, você foi selado? Foi, deixa eu marcar aqui para levar lá para o Braz saber, para dizer que Deus está fazendo obra. E foram batizados 104. E aqui, Deus está fazendo obra. Não, e teve até um milagre lá, um falso milagre de uma tal de multiplicação. Sabe, eu vou pegar um áudio, vou trazer aqui. É que diz que a irmã da cozinha, ela tinha tinha uma panelinha de comida, engraçado que parece que tinha uma panela assim, já com prato feito. E aí, estava numa panela. Aí ela foi botar para outra panela, a comida que ela estava era uma pequenininha, a panela. E aí, essa CCBista não tem vergonha na cara de mentir tanto assim, né? Então ela estava com a panela de comida pequenininha. Aí ela foi passar com uma panelona e Deus multiplicou. Aí a panelona sobrou. Aí eles foram lá onde tem mendigo, fizeram marmita e foram lá onde tem mendigo e deram para os mendigos. Isso foi uma obra. CCBista mentiroso, se engana a si mesmo esse povo, né, velho? Cara, um povo tão... O CCBista é problema, eles têm problemas, rapaz. Problemas psíquicos. Sabe? E só que ninguém viu, ninguém veio. Foi lá, apareceu essa obra aí. Que então a irmã pegou uma panelinha pequenininha. Aí foi botar para outra, mudar para outra. Aí botou a tampa. Quando descobriu, a comida estava derrubando a tampa. Só que ninguém viu, ninguém vê, né? Só quem contou, inventou.
É os milagres que ninguém viu, ninguém vê. Aqui a tal da missão fraternal. Agora, eu vou falar aqui dos obreiros, dos obreiros que estão sendo levantados. Você sabe por que isso? Desses obreiros que estão sendo levantados? Muitos, muitos. E estão orando e vai ser mais aí. Muitos, muitos. Minas Gerais e São Paulo. Poá. Regional metropolitana de São Paulo. Muitos obreiros. E estão orando para levantar mais. Mogi das Cruzes. Todos os setores em São Paulo. Porque é o seguinte, levanta um cabra para ancião, aí tem que levantar outro cabra para cooperador, porque geralmente é na hierarquia, na cadeia, no plano de carreira. Então é levantado um puxa-saco para administração, o baba-ovo lá para administração, o secretário, administração, limpa a mesa lá do escritório da administração. Aí esse cara vem na hierarquia para subir para o ministério. Aí ele lambe bota lá do ministério, aí vai para secretário. Secretário vai para o ministério, cooperador de jovem. E aí entra na cadeia hereditária, na cadeia, no plano de carreira, da palavra, do ministério da palavra. Aí é posto lá um filho de um irmão, aquele irmão pioneiro na graça. Aí ele fez faculdade e põe ele para administração. Aí ele vem puxando o saco, lambendo o saco. E aí ele entra lá pro ministério da palavra. É de lá que sai. Sabe? É aquele filho de pais crente que batizou o pai dele, o avô dele batizou lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Aí ele está aí, faz faculdade, está de administração, ele é levantado para cooperador jovem, ou para secretário da música. Aí secretário da música, encarregado de orquestra regional, e aí entra no Ministério da Palavra. Então vem nessa aí, sabe? Esses obreiros aí. Porque se você for chamado, se você não tem parentes importantes, não nasceu no lar cristão, se você não nasceu no lar cristão, não tem dinheiro no banco, não tem amigos importantes e vindo lá do interior, aí você é porteiro e o máximo. Aqui, Rio Grande do Sul, Paraíba, gente que vem do DARP. O DARP, o cara é um músico, e aí fica lá, vai lá tocar, lá no DARP, que é lá dos penitenciários. Então ele é chamado de colaborador, nem chamado de músico, é chamado de colaborador. Aí levanta ele, porque ele está no DARP lá. O cooperador do DARP vai para o ancião. Assim, é sempre porque é um estágio que você faz. Se você não for crítico, é um estágio que você faz, pegando um cargo da administração. De porteiro você não vai para o ministério. Você pega aqui esses aqui, não tem nenhum de porteiro. É só cara que já vem de cooperador de jovem, que ele foi da música, foi da administração, é parente lá do ancião, parente lá do irmão que tem dinheiro, foi para a administração, colaborou lá do DASP. É o cara que segue a risca. Ele é um romeiro. Não, romeiro é o pessoal lá do Capim. Ele é um bajulador desde do berço. E aí o ministério, nessa jornada, percebe que ele não é crítico, ele aceita, acata tudo que o ministério faz, aí ele vai para a palavra. E aí começa lá de cooperador do jovem. Por que isso? Eu vou explicar o porquê disso. É porque está fazendo igreja nova? Não, não é. Não é. Lá nos anos 80, 90, 2000, você para levantar um cara para cooperador, tem que ter igreja nova. Sabe? Hoje, por que estão levantando isso? Não, vou lhe explicar por quê. Então tem vários, velho. Vários novos caras que estão sendo levantados para o ministério. É cara que vem de cooperador de jovem, vai para cooperador. Quem está de cooperador, vai para ancião. Sabe? Isso. Aqui, vários obreiros aí. Itapevi, que é a região metropolitana, Grande São Paulo, ali
depois de Jandira, Carapicuíba, naquela região. Ah, vários. Eu estou pegando aqui só para te dar uma. Para te dar uma. Regional de Itapevi, que faz parte de Jandira, Carapicuíba. Tá? Itapecerica da Serra, tudo Grande São Paulo. Guarulhos, uma baita região, tem baita gente, bastante CCB está lá em Guarulhos, é uma baita região grande, sabe? Olha, Santander, tudo regional, Grande São Paulo. 60, 70% de toda a obra, de toda a congregação, está na regional de São Paulo, está no estado de São Paulo. São Paulo, capital, Grande São Paulo, que é aqui Guarulhos, Santander, Itapevi, Carapicuíba, Barueri, Itapecerica, Embu, essas coisas, Santa Amaro, tudo isso aqui. Sabe? Aqui, ó, regional de Itapevi. Então 60, 70% da obra está lá nesse lugar. Sabe? Gente pra caramba. Aqui, ó. Novos obreiros aqui, encarregados de orquestra. São Bernardo do Campo, Maíra Porã. Sabe? E por que isso? Aqui, ó. Tem também em Minas Gerais, tem no Paraná. Sabe? Vários, muitos novos. Regional de Osasco, Carapicuíba, Santa Catarina, Anciões de Santa Catarina, em todo lugar do Brasil. Tá? Bom, já que você sabe por que está tendo... Isso já vem há algum tempo, que de quase 2 anos para cá, e agora está aumentando. Agora está aumentando e muito, quase que multiplicando. Por que isso? É porque está abrindo novas igrejas. Como eu já te falei, se levantava a cara para o ministério quando abria novas congregações. Que aí botava cooperador oficial primeiro, depois cooperador de jovem, botava culto de jovem, botava ensaiozinho, ensaio local, aí ia crescendo, botava um regional para atender lá, dar assistência, e aí um ancião para dar assistência. Era assim. Hoje, por que está aumentando, multiplicando os anciães, os diáconos, os cooperadores, e não está se construindo igreja? Algumas igrejas que estão aí, grande, que nem aquela nova central de Feira de Santana, mas é projeto que já está há 5 anos. Para comprar o terreno e chegar onde chegou, tem mais de 5 anos atrás. Então não é novo, é projeto antigo, sabe? Aqui tem a grande diferença, que é o detalhe. Está fazendo uma nova central zona em Feira de Santana, não sei aonde. Ali é projeto antigo. Antigo é o seguinte, tem mais de 5 anos, porque de comprar o terreno. Antes de comprar o terreno, teve um projeto, um plano. Então é 5 anos atrás, 6, que foi comprado 6 anos atrás, 6, 7, 5 anos atrás. Então, e hoje estão se matando para acabar, mas é projeto antigo. Não é de 2 anos, não. É projeto antigo. É projeto de antes da pandemia. Sabe? Por que novos obreiros? Deixa eu te contar uma coisa. Por que tinha briga no ministério? Disputa de poder no ministério? Porque um ancião de uma cidade, ele queria ser presidente da regional. Outro ancião da mesma cidade, ele queria também ser presidente da regional. Por isso, havia disputa de poder. Uma cidade que tinha 5.000 CCBistas, tinha 3, 4 anciães. Por que esses anciãos brigavam entre si? Porque todo mundo que ia ser o presidente queria presidir a reunião do ministério dessa cidade. Por isso que havia briga de poder, havia disputa de poder. Então, uma cidade com 5.000 CCBistas tinha 3, 4 anciães, tinha uns 13 cooperadores, uns 4, 5 diáconos, uns 14 cooperadores jovens, umas 15 irmãs da Obra da Piedade. Então esse ministério, esses 4 anciões, eles brigavam para ser o presidente, para atender a reunião para presidir sobre esses pecadores CCBistas da cidade. E aí eles brigavam. Isso foi no tempo da ascensão e do auge.
Então eles brigavam, por isso que eles concentravam, dificilmente levantavam um ancião, dificilmente levantavam um cooperador. Porque esses anciãos, eles tinham a influência de levantar cooperador segundo o que eles queriam. Então tinha 3 anciãos da cidade, e então ele queria levantar cooperador de jovens, segundo o interesse dele. Para lá na votação da reunião, votar com ele, levantar a mão com ele. Levantar a mão, ou seja, confirmar alguma coisa. Então tinha essa disputa de poder. Então dificilmente se levantava um ancião, porque se levantasse outro ancião, era mais um que ia comer da farinha, ou seja, ia tirar do poder. Era dividir o poder, repartir o poder, e eles não queriam. Então, se tinha 3 anciãos na cidade, ficava ali só nos 3, porque ninguém queria levantar outro ancião, claro, para dividir poder, dividir influência. Então, não levantava ancião, porque esse tempo estava na ascensão e estava no auge. Então ninguém queria dividir o poder. Ninguém ia botar um cooperador para ancião, para dividir o poder com ele, para lá mandar, querer também presidir a reunião. Então esses 3 anciãos da cidade, eles brigavam a disputa de poder para presidir sobre os outros. Presidir é pautar o assunto da reunião ou inventar o assunto da reunião. Então tinha briga de poder, porque o poder era concentrado. Porque não tinha muita necessidade, não tinha muito CCBista doente, não tinha muito CCBista morrendo, não tinha muito CCBista no hospital já nas últimas, não tinha muito pedido de unção, porque o tempo era bom, o tempo era de ascensão e auge, tinha muito dinheiro. Então esses 3 anciãos, eles não queriam dividir a administração do dinheiro, sabe administrar a coleta? Então se tinha 3 anciãos da cidade, eles que administravam a coleta, eles diziam onde ia construir, eles pautavam onde ia reformar a igreja, eles que pautavam, dominavam o presidente da administração. Então esses 3 anciãos que administravam a coleta, sabe administrar a coleta? Eles não queriam dividir esse poder, essa influência sobre as coletas. Então eles não levantavam ancião. Não tinha muito CCBista pedindo unção. Não tinha muito CCBista morrendo. Outro lá, na degola, não tinha. Então eles brigavam por causa disso. Então, para levantar um cooperador, tinha que abrir uma nova igreja. E aí, desses 3 anciãos, influenciavam na escolha desse novo cooperador de lá. Muitos deles botavam o filho. Então, tinha que ter nova igreja. E aí, abrir novos cargos de porteiro, cooperador de jovem, encarregado de orquestra, etc. Então, havia disputa de poder aqui. Hoje, e aí levantava, sabe, quando abriu uma igreja, a irmã da piedade, auxiliar... operador de som, uns 3 ou 4, 3 para culto oficial e 1 para o culto de jovem, 4. Tem instrutor de música, tem carregado de orquestra, tem irmã do banheiro, tem porteiro, uns 3 ou 4, e o porteiro do culto de jovem, tudo levantava cargo. E aí esses 3 anciãos, cada um tinha uma cota de levantar esses cargos. Para ir lá apresentar, aquela lambição toda, sabe? Deus preparou esse irmão para ser porteiro. Então esses 3 caras, esses 3 anciãos, eles tinham uma cota deles para levantar lá. Então aí eles se ajeitavam entre si, que tinha influência, sabe? Mas tinha que abrir nova igreja para levantar. E por que aqui agora estão levantando? Por exemplo, no Iara, levantou outro ancião. Lá já tem ancião. Levantou outro ancião. Vários lugares aí está levantando novos anciãos, se já tem ancião lá. Tinha 3, 4, agora tem 5, 6. Tinha ancião, tinha igreja que tinha ancião, agora tem 2. Igreja que tinha 2, 3, agora tem mais 1. Por que isso? Porque agora não é disputa de poder, agora não é ascensão e auge, agora é declínio. É declínio da congregação, povo. Então, multiplicando-se os cadáveres, multiplicando os enfermos,
multiplicando a unção, multiplicando o velório, sabe? Multiplicando os enfermos em casa, e muito desse do ministério, doente, enfermo, ou instável, ou seja, hoje está com uma saúdezinha relativa, hoje dá para andar, mas no próximo culto ele não dá mais para ir na igreja, porque passou mal. E aí tem que ter outro ancião lá, sabe? Um cooperador hoje aí, ele está atendendo, mas ele passa mal de repente. Aí tem que ter outro cooperador já lá na igreja para atender lá. O cooperador de jovem é a mesma coisa. O cooperador de jovem não pôde porque aconteceu ali um negócio assim de repente. Aí chama o cooperador para lá atender a reunião de jovens. Porque hoje, meu filho, é assim. Não é assim, é assim. Então hoje não tem disputa de poder. Quando levanta, agora tem 3 anciãos da cidade, pode levantar mais 2. Porque hoje não é para dividir, administrar coleta. É para administrar necessidade. Hoje não é para levantar. Hoje é para pegar o azeitezinho e ungir lá no hospital. E fazer um culto de evangelização por quase morrendo lá na cama. Então o cara não pode congregar. Tá uma semana, 2, 3, 4, um mês, 2, 3, 6. E aí tem um tal de culto de enfermo, de culto de evangelização. Como ele é ancião e é amigo do ministério, tem que ir o ancião e atender o culto lá na casa dele. Uma reunião de enfermo, sabe? Então não é mais na glória. Então não tem disputa de poder mais. Não tem centralização de poder mais. Porque agora a cobra está fumando. E por que a cobra está fumando? Por causa dos pecados, meu filho. Então, por exemplo, no Iara, novo ancião do Iara. Então, o cara lá tem muito enfermo, tem muito funeral para atender, tem muito imprevisto na obra. Então, um ancião não dá mais conta. Tem que ser 2, daqui a pouco tem que ser 3. Tem um cooperador, daqui a pouco tem que ter outro cooperador. Em igreja que tinha ancião, cooperador de jovem, vai ter 2, 3 ancião, 2 cooperador de jovem, sabe? 2, 3 diácono, sabe? Porque hoje é ungir, visitar enfermo. E o missão fraternal para quê? Para isso, foi por causa disso, foi criado missão fraternal. A tal missão fraternal. Para ir na casa daquele CCBista que não aguenta mais congregar de ouvir blá, 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 blá. Então ele falou, não acontece nada, eu não vou congregar. Congregar para quê? Então, agora, missão fraternal. Ou seja, ancião vai ter, é obrigado a fazer missãozinha fraternal para tentar trazer o CCBista de volta. Eles são obrigados a fazer isso agora. É por necessidade. Os imprevistos, as surpresas desagradáveis. O CCBista hoje está numa boa, aí vai tomar banho, cai no banheiro e bate a cabeça e daqui a pouco está na UTI. Aí eu ligo para o ministério e lá ungir o cabra. Ou orar pelo cabra. O outro CCBista ali também aconteceu a mesma coisa. Aí o outro ancião tem que ir lá também. E aí tem que levantar mais cara do ministério para fazer essas coisas. Porque o tempo é mau, meu filho. É para se cumprir a palavra. A palavra se cumpre. O CCBista fala, a palavra de Deus se cumprir na terra. Então, está cumprindo na terra mesmo. Escuta aqui. Assim diz o Senhor, conta os profetas que fazem errar o meu povo. Quem é os profetas de hoje que o ministério se intitulou? O ministério se intitulou os profetas de hoje, porque o ministério tem ensinamento do ministério, entre eles lá, que eles são os profetas de hoje. Mas eles se intitularam os profetas de hoje quando a congregação povo, estava
em ascensão e estava no auge. Aí eles se intitularam os profetas de hoje. Tanto é que profecia para o ministério, é ensinamento deles, só vale no púlpito. Não, tanto que eles dizem que não existe mais profeta, existe dom de profecia. Só que o dom de profecias é só deles. O ministério, quando tem busca de... Olha, teve várias buscas de dom. Aqui, ó. Teve várias buscas, aqui, ó. Teve várias buscas de dom, 49, 50, nessa missão fraternal, teve 50 buscas de dom, tudo no mesmo dia, na mesma hora. No setor 1, centro, teve 50 buscas de dom. O ministério fala só em busca de dom de novas línguas, dom de cura, mas eles nunca falam do dom da profecia. Irmão, buscar o dom da profecia, porque eles acham que só eles têm o dom da profecia, porque eles se intitulam os profetas de hoje. Só que, aqui, e aí o cuzão, o cuzão, ele acha, aqui, ó, assim diz o Senhor Jeová contra os profetas que fazem errar o meu povo. O que é fazer errar o povo? É não pregar a Bíblia e dar a tal revelação deles. E aí o povo sai daqui e vai na conversa da vagabundagem sacerdotal. Fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam. Ou seja, e desce profetada. Paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Aqui é uma parábola, que eu não vou explicar aqui não. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia. Então as profetadas do ministério estão se acabando. Porque fará noite. Fará noite é acabar com isso aí. É que nem disse lá Paulo, o mistério da injustiça. A abominação desoladora nos lugares celestiais. É isso aqui. Os profetas profetizaram. Até, já chega uma coisa aqui que os profetas disseram, e o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse uma coisa lá, no Evangelho, que o profeta Sofonias já tinha dito antes, centenas de anos antes do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, é novo aquilo lá que o Senhor Jesus falou? Não, não é novo. O profeta já tinha dito isso lá muitos anos atrás. Então, como o ministério se acha os profetas do nosso tempo, pau no rabo deles, porque o Senhor fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. Porque o ministério ele prega meio que tentando adivinhar, né? Não, na vida material, se aquele irmão lá fez faculdade, ele vai achar um emprego. E aí, baseado na vida normal, se aquele irmão lá tem curso técnico, é claro que ele vai arrumar um emprego. E se ele arrumar um emprego, é claro que ele pode ir numa concessionária e comprar um carro. E se ele arrumar um emprego, é claro que ele pode ir numa imobiliária ou num banco e financiar um apartamento. Se ele financiar um apartamento, é claro que ele vai casar. Se ele vai casar, é claro que ele vai ter filho. Se ele tem faculdade, é claro que ele pode se pós-graduar. Então, a vida normal que o ministério vê, todo mundo está vendo, e aí dá aquela profetada naquela coisa lógica. Se aquele irmão lá está 10 anos numa empresa, ele tem lá fundo de garantia, ele tem lá tempo de serviço, ele tem lá isso e aquilo outro. Se ele tem uma empresa, ele tem lá contratos, ele vende. E aí, baseado nisso, ele dá aquela profetada segundo aquilo que é lógico, sabe? No tempo normal, no tempo previsível. Mas aí vem o Senhor e bagunça tudo. E o Senhor vem, que nem um chapulim corolado, não contava com a minha astúcia. E aí vem e bagunça tudo. E aí a coisa começa a desandar. Porque enquanto esse tempo de ser besta na vida normal, o Senhor deixou, e aí o ser besta se acha que ele é o
tem um talento, tem aquela capacidade técnica, que ele é um inteligente, que o Senhor está me abençoando, hein? Se o Senhor está me abençoando, é porque o Senhor está gostando de mim. Não, meu filho, o Senhor tem um tempo, ele deixou aquele tempo lá, determinado, para você fazer o que ele mandou fazer. Não é porque ele te abençoou, que ele está te amando, não. Ele está esperando você, aquele tempo chegar. Quando o tempo chegou e você não fez nada que ele mandou, aí ele vem e bagunça tudo. Vem e fecha tudo. E aí a palavra começa a desandar. Não é porque você está sendo abençoado. Mas você ser besta que ele está sendo abençoado, está subindo, ele acha que Deus está abençoando ele porque ele está fazendo as coisas certas. Não, ele está esperando você cumprir o que tem que fazer. Chegou o tempo determinado que você não fez, aí ele vem e se lasca. Te lasca. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre estes profetas. Se porá o sol, meu filho, ou seja, a escuridão. E na escuridão você não vai fazer nada, que nem disse o Senhor Jesus. Na escuridão ninguém faz nada. Você não consegue nem andar na escuridão, quanto mais fazer alguma coisa. Portanto, se porá o sol sobre estes profetas. E o dia deles, e o dia sobre eles se enegrecerá. E nas trevas, velho, da vida, você dá tropeçada e cai no buraco e mete a cara no muro e a coisa começa a desandar e bate cabeça e trupica e se machuca. E daí outro lado também que vem te socorrer também está nas trevas e tropeça junto com você. E está todo mundo nas trevas. Se falar assim, acontece assado. Se falar assado, acontece assim. E aí, qual é a palavra hoje na congregação que mais se escuta? Qual é? Em qualquer lugar que você vá, conversa com o CC Besta, conversa com 3 CC Besta. Qual é a palavra hoje que mais se escuta na congregação? É paz. Paz. Ué, mas o CC Besta não estava tudo numa boa, por que agora só está tudo pedindo paz? Mas não tem conta no banco? Mas não tem dinheiro, não tem carro? Não tem casa? Não está empregado? Por que está querendo paz? É isso aqui, meu filho. É o espírito angustiado. É a turbação. É a perturbação. É a incerteza. É a vulnerabilidade. Sabe? É a falta de confiança. É a turbação. É o medo. É o terror. É o pânico. É a incerteza. Por isso que estão pedindo paz. Qualquer pregador na congregação, irmã paz, seja contigo. Irmã paz, você se besta, amém, amém. Por que estão perdendo a paz? Porque não contava com a minha astúcia, diz o Senhor. E os videntes se envergonharão. Quem são os videntes? Os profetas, o cooperador, o ancião, os diáconos, o cooperador de jovens. Aqueles que dizem o que vê. Irmão, o Senhor está me mostrando aqui. Irmão, eu estou vendo aqui. Irmão, o Senhor aqui está me mostrando uma coisa. O Senhor me fez saber. Os videntes e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta. Vai fazer uma coisa? Não tem resposta. Vai casar? Não tem resposta. É para comprar aquele apartamento? Não tem resposta. É para trocar? Não tem resposta. E aquele lá que anda perseguindo o CC Besta lá no serviço? Também não tem resposta. Nada tem resposta. Vai curar essa doença aqui? Essa doença aqui é para a morte ou para a vida? Para o nome de Deus ser glorificado? Também não tem resposta. Não tem mais resposta na congregação. Alguma que tem é ambígua. Sabe? É ambígua. Porque as coisas estão acontecendo. Acidentes estão acontecendo no banheiro. CC Bestas estão vulneráveis, sem saber o que fazer. E isso causa perturbação e turbação. É por isso que estão levantando obreiro. Porque multiplicam-se as calamidades e aí precisa de socorrista. É mais socorrista. Agora, meu filho, não é assim e assim. Agora é assim. E não é só em São Paulo, não, é em todo lugar, meu filho. Onde tiver um CC Besta, ali está a desgraça. Por quê? Porque, meu filho, eles
edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Eles edificaram uns aos outros, essa congregação, com sangue, com violência, com maldade, com perversidade, com adulteração bíblica e com injustiça. Quem tem é alguma coisa na congregação. Quem não tem é jogado para trás, é invisível, é desprezado. Então edificaram com injustiça. Não deram valor a quem tem valor. Deram valor a quem tem grana, a quem tem posição, a amizade conchavo. Edificaram uns aos outros com injustiça. Deram sentenças por presentes e ensinaram por interesse. Não corrigiram a igreja, não advertiram a igreja, não alertaram a igreja, não admoestaram segundo a justa justiça, essas coisas, não orientaram, não repreenderam quem tem que repreender, e não, numa causa, não decidiu por ninguém por causa de interesse, para não desagradar ninguém. Tem uma causa lá de um casal, por exemplo. Não deram razão à mulher para não desagradar o marido, porque talvez o marido, Tem uma causa lá do marido e a mulher. A mulher foi opressora. Também para não desagradar nenhuma família, nem outra dos dois, para não perder a coleta e essas coisas. E aí deram as sentenças por interesse. Tem um CCBista que é humildezinho, foi oprimido por um CCBistão que tem alguma coisa. Não deram a justa causa ao irmãozinho, porque o irmãozão que tem alguma coisa ia ficar. Então não decidia por ninguém, por interesse, querendo agradar todo mundo. Mais ou menos assim. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Adivinha por dinheiro, não vai pregar a verdade, porque está querendo o dinheiro da coleta. Aqui, quando fala assim de adivinhar por dinheiro, é isso, meu filho. Que você não fala a verdade para um irmão que tem dinheiro, você não corrige um irmão que tem dinheiro, porque ele tem dinheiro. Aí você já pensa que um dia pode precisar dele. E aí, se você falar a verdade, ele não vai gostar. E aí, quando você precisar de uma grana emprestado, ou precisar que ele sinta de te ajudar, ele não vai. Então adivinha por dinheiro, prega por dinheiro. Todo picareta é assim, meu filho. Ele não vai pregar a verdade porque ele prega por interesse. Então ele não vai dizer quem você é. Não vai te corrigir, não vai te advertir, não vai te repreender, não vai falar a verdade para você, mesmo ele sabendo que você está errado. Por quê? Porque ele prega por interesse. Ele adivinha, fala por dinheiro. Porque você está inscrito no canal dele, porque você congrega lá na comum dele e você dá coleta, porque você compartilha o vídeo dele, porque ele tem alguma coisa para vender e você pode comprar, é um cliente, ele é inscrito, ele vai dar visualização, vai dar like, vai dar coleta, ele vai sentir de dar algum presente para você, um sapato de 500 conto, um terno, ou te levar o ancião para cima e para baixo. Então o ancião não vai pregar a verdade, sabendo que ele está em pecado, não vai pregar. Então prega, adivinha por dinheiro, prega por interesse. Aqui é o corrupto e o corruptor, sabe? Aqui é o que se fala de corrupção ativa e corrupção passiva. O que está no lugar de pregar e não prega é corrupto ativo. O passivo é aquele que deveria ouvir a verdade, não ouve, e aí ele se vende também. Porque se você pregar a verdade para ele, ele não vai fazer o que faria, sabe? Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Essa frase aqui que o ministério pregou há 100 anos. Nenhum mal nos sobrevirá. Bastava você ver nos cultos da congregação o Salmo 91, o Isaías: irmão, toda arma preparada contra ti não prosperará. Sabe?
É isso aqui. 100 anos. O Isaías lá, a palavra mais lida, uma das palavras mais lidas na congregação, é o Isaías lá que prega que nenhum mal nos sobrevirá e toda a arma que se levantar contra ti cairá por amor de ti. E o Salmos 91. Eu não sei bem como está escrito as palavras lá em Isaías, não dá para achar aqui não. Mas é assim. Então, meu filho, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Ou seja, lavrada, meu filho, a passar o trator. O Senhor vai passar o trator na congregação e vai desmiuçar as porcarias. Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra. Destruição, meu filho. Isso aqui está mais atual do que nunca. Porque o Senhor vai passar, não. O Senhor está passando o trator na congregação. Vai transformar em pó. Sabe como é você lavrar uma terra? Você vem com aqueles bichão maior e passa o arado. E pega turrão e toco e tudo. E aí vem de novo e passa o mesmo ele. Aí depois tem aquela grade mais fina que é para desmiuçar a terra. E deixar a terra bem esmiuçada. É umas 4 passadas. Se você vê no campo, arando terra assim, vem um tratorzão, grande pneuzão, passa para arrancar. Aí deixa aqueles bolotas de terra. Depois vem de novo e passa para dar mais uma quebrada. Aí depois vem 2 vezes com aquela grade menor para esfarelar tudo. Sião será lavrada como um campo. E se tornará um montão de pedras. Destruição. O Senhor vai destruir essa congregação. Por causa disso, dos pecados, do sangue derramado, da inversão de valores, sabe? Ai de ti, ó Jesus. Entendeu por que estão multiplicando as necessidades, meu filho? Então os novos obreiros é isso, sabe? Ó, na parte que o profeta falou aqui, ó, buscai ao Senhor. O que foi que o Senhor Jesus falou? Não, o que foi que o Senhor Jesus falou? Acerca da vida terrena e acerca do reino dos céus. O Senhor Jesus diz, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. O profeta Sofonias falou isso. O quê? Quase 3.000 anos atrás. O profeta falou isso. Foi o Senhor Jesus. O profeta falou antes do Senhor Jesus falar. O Senhor Jesus ratificou o que o profeta disse. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O profeta aqui falou, buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, que pondes, ou seja, que põe como fundamento, por obra, o seu juízo. Ou seja, você põe por fundamento, por obra, o seu juízo, o bom senso, o juízo. Sabe? O juízo. Aqui não é juízo de condenação, de justiça. Aqui é juízo de bom senso, de bom siso, de equidade. Sabe? Esse juízo é isso. Então, buscai ao Senhor, vós todos. O profeta falou isso há 3.000 anos antes do Senhor Jesus. 3.000 anos, não, há 1.000 anos antes do Senhor Jesus, como mais 2.000 para cá, 3.000 anos atrás. O profeta falou isso há quase 1.000 anos antes de Cristo. Ele disse, ó povo, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. O profeta já disse para buscar a justiça quase 1.000 anos antes de Cristo. O profeta já estava ensinando aqui a buscar a justiça. O Senhor Jesus veio e ratificou o que o profeta falou. E esse Sofonias aqui, o homem de Deus aqui, é um profeta que vossos capeta do ministério chama ele de profeta menores. O profeta que foi ratificado pela pregação do Senhor Jesus. O vossos capeta do ministério considera
o profeta Sofonias como o profeta menor. O profeta menor que pregou uma coisa e o Senhor Jesus veio e ratificou. Veja como esse povo, véio, é estúpido. Veja como esse povo é imbecil, é burro. Sabe? É considerado um profeta menor. Aí o Senhor ratificou aqui, ó. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Quem falou em mansidão e justiça? O Senhor Jesus é manso e humilde de coração. Né? O Senhor Jesus, Moisés era manso. O cara acha que manso é um tono de braveza, não, mano. Sabe? O profeta aqui, buscai a justiça, buscai a mansidão. E aqui disse, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Ou seja, o profeta disse, olha, buscar isso aqui, porque você acha que vocês não fizeram isso aqui? Se você não buscar aqui a justiça, a mansidão, o juízo, vocês vão se esconder no dia que o Senhor vir acertar conta com vocês, ô vagabundo? Então, meu filho, buscar a justiça, buscar a mansidão, e tem de por obra o seu juízo. Que é? Vocês vão se esconder no dia que o Senhor vir acertar conta com você? Porque o pecador miserável, desgraçado, idiota, é assim, ele acha, ele tem uma continha lá no banco, ele tem a grana lá no banco, ele tem tempo de serviço, ele é formado, graduado, pós-graduado, ele tem dinheiro lá, ele tem família, ele acha que ele vai se esconder no dia que o Senhor vir e pau no rabo dele. Todo imbecil é assim. Então, meu filho, se liga na visão do cavaleiro aqui, que o cavaleiro passa a realidade, sabe? Se liga, meu filho. Então o profeta aqui, já lá atrás, e o Senhor veio e ratificou, buscai a justiça. O profeta lá diz, buscai a justiça antes do Senhor Jesus, há mais de 600, 700 anos atrás, antes de Cristo. Aí o Senhor veio e cravou, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra encerra tudo, meu filho. Então não adianta ficar enchendo o saco do Senhor com vidas materiais. Buscou a justiça? Buscai a justiça. Entendeu? Então, está se levantando muito cabra do ministério, é para isso. Porque esse povo será lavrado como um campo, ou seja, passado o trator. E aí está procurando socorrista. Então, cooperadores, diáconos, anciães, irmãs da Alva da Piedade é socorrista. Porque o trator está passando e está transformando eles em pó. E Sião será lavrada, se tornará um montão de pedras. Destruição. Sião, a congregação. A grandeza da congregação. Aquilo que o ministério se gloria. Será transformado em um montão de pedras. Destruída. Sabe? Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein? Bom que pegue, senão você está lascado também. Até mais.